Defesa. Senhor presidente, agradeço a oportunidade de estar aqui no Congresso, representando o Ministério da Defesa, e dizer que o ministro da Defesa, ao receber o requerimento, convidando os comandantes das forças para participarem desse evento, ele, além de autorizar, nos orientou que nós participássemos não só para acompanhar o debate de um assunto que é tão importante para o Ministério da Defesa, mas como também e principalmente demonstrar qual é o real papel do Ministério da Defesa, juntamente com as forças, na condução de um assunto da maior importância para as Forças Armadas e para o Ministério da Defesa, que é o orçamento de defesa. E dentro desse contexto, nós vamos fazer uma rápida apresentação, e para contextualizar essa apresentação, pretendemos abordar os instrumentos que dão sustentação ao Ministério da Defesa na busca dos seus recursos, na busca do desenvolvimento das suas atividades. Eu iniciaria falando da missão do Ministério da Defesa. Em 2008, quando foi criada a Estratégia Nacional de Defesa, houve a preocupação de que nós definíssemos com clareza qual é a missão e a visão do Ministério da Defesa. E aí começa a perceber a importância da necessidade do recurso. E a missão, coordenar o esforço integrado da defesa, visando contribuir para a garantia da soberania dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, do patrimônio nacional, a salvaguarda dos interesses nacionais e o incremento da inserção do Brasil no cenário internacional. E como visão, ser reconhecido pela sociedade brasileira e pela comunidade internacional como órgão de Estado efetivamente integrador da segurança e da defesa nacional, dispondo de forças armadas modernas, e aí entra a necessidade do recurso para viabilizar isso, e compatíveis com a estrutura política e estratégica do Brasil. Dito isso, definida essa missão, por favor, pode prosseguir. Falamos dos documentos aprovados pelo Congresso Nacional, que são a base de orientação das atividades do Ministério da Defesa, e eu vou procurar mostrar o foco do orçamento dentro dessas orientações. Falando da Política Nacional de Defesa. Na Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa, que foi aprovada em 2008 e revisada e aprovada pelo Congresso em setembro deste ano, juntamente com o Livro Branco da Defesa, que foi também uma grande conquista. Na Política Nacional de Defesa, o planejamento de ações destinadas à defesa nacional, coordenadas pelo Ministério da Defesa. E dentro dessa política, é prioritário assegurar continuidade e previsibilidade na alocação de recursos orçamentários. Isso, no que se refere ao orçamento, na Política Nacional de Defesa, tem essa citação, essa menção, que nos leva a buscar os recursos indispensáveis à operacionalidade das forças. Na Estratégia Nacional de Defesa, que determina diretrizes e ações para a consecução da Política Nacional de Defesa. Aliás, quero mencionar que a Estratégia Nacional de Defesa, ela em 2008, foi um ponto de inflexão da maior importância para o que está acontecendo hoje, porque em que pese toda a necessidade que a gente sabe que precisa da defesa, foi um documento que orientou, é o norte das nossas ações em desenvolvimento. E o Ministério da Defesa, ele deverá buscar mecanismos que assegurem a alocação de recursos financeiros de forma continuada, que viabilize o desenvolvimento integrado e a conclusão de projetos relacionados à defesa nacional. Quando eu menciono criar um mecanismo, eu quero falar do plano de articulação e equipamento de defesa. O que é esse plano? Esse plano nada mais é uma projeção das necessidades da defesa pelos próximos 20 anos, em que serão definidos as necessidades da defesa, as prioridades da defesa de tal ordem que nós possamos, diante da área econômica, oferecer as nossas necessidades com uma visão prospectiva, com dados consolidados, com prioridades definidas, para permitir que a área econômica possa, independentemente do orçamento, talvez buscar mecanismos, como o senador Pellegrino colocou aqui, de criar mecanismos capazes de dar sustentação a isso, além do orçamento que ele é praticado. Por favor. O Livro Branco de Defesa, que foi realmente um instrumento da maior importância, documento esclarecedor sobre as atividades de defesa do Brasil, divulgação e discussão sobre temática de defesa no âmbito do Parlamento, da academia e da sociedade. Livro esse que foi concebido
com uma discussão ampla com a sociedade brasileira e chancelada pelo Congresso Nacional. Aliás, foi do Congresso Nacional que saiu a orientação, a determinação para que o Ministério da Defesa tivesse esse livro branco. E ao Ministério da Defesa, dentro do livro branco, existe a orientação que é coordenar e consolidar os planos plurianuais e as propostas orçamentárias das Forças Armadas da Administração Central. Se eu fizer uma relação com o plano de articulação e equipamento, o documento que vai ter uma visão, uma projeção de 20 anos, ele passa a ser o documento de sustentação dos planos plurianuais de atividade. Agora, falando dos números. A defesa, ela tem hoje, previsto para 2014, na PLO, que está tramitando no Congresso, 72,8 bilhões para total de pessoal. A despesa total de pessoal, custeio e investimento. Isso representa 4,2% da despesa do valor total do orçamento e coloca o Ministério da Defesa no 4º posicionamento. Em seguida, tirando o pessoal, esse valor vai para 19 bilhões e 600 milhões, com 1,8% do valor total. E aí, neste caso, a defesa passa a ocupar o 7º lugar no ranking do orçamento. Essa distribuição dos 72,9 bilhões, 68% é destinado a pessoal. E a diferença é destinada a custeio e investimentos, sendo custeio com 15,3%, investimento 11,6% e a dívida 4,5%. Na composição por unidade, a despesa distribuída pelos comandos. O Exército Brasileiro, com a maior parte, 42,1%, pela sua dimensão, pelo efetivo, pelo número de unidades bastante ampla. A Marinha, com 28%, a FAB, com 26,6% e a Administração Central, com 3,3%. A composição por unidade, custeio e investimento. Temos a Administração Central do Ministério da Defesa, com 36% de custeio e 63,8%, 63,36% de investimento. A Marinha Brasileira, com 58,9% de investimento e 41,1% de custeio. O Exército Brasileiro, 76,7% de custeio e 23,3% de investimento. E a Aeronáutica, com 58,6% de custeio e 41,4% de investimento. No caso do Ministério da Defesa, porque as demais forças vão ter a oportunidade de falar sobre os seus números, mas no Ministério da Defesa, por que esse valor de 63,6%? As ações que são comuns aos órgãos, aos 3 comandos, normalmente o recurso é centralizado no Ministério da Defesa, em que pese a execução ser descentralizada. Cabe ao Ministério da Defesa a distribuição e a descentralização de recursos. Os projetos que estão nesse contexto de investimento são o HX-BR, com aquisição de helicóptero, cuja coordenação dessa aquisição está a cargo da Aeronáutica, os grandes eventos, que o valor é centralizado, e o comando, o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, que faz a distribuição pelos comandos, em função das necessidades determinadas, missões de paz, programas estratégicos de sistemas espaciais, operações combinadas, defesa antiaérea, o Hospital das Forças Armadas e o Programa Calha Norte. Esses são os projetos que constituem a parte de investimento administrado pelo Ministério da Defesa. Aí temos uma evolução, a evolução da despesa de 2003 até 2014. Nós podemos observar que há uma evolução positiva e há um ponto de inflexão, como eu falei anteriormente, a partir de 2008, quando foi aprovada a Estratégia Nacional de Defesa. Observem que, a partir daí, há um crescimento razoável, em que pese, insisto em dizer, está distante de atender necessidades das Forças Armadas, mas já sinaliza uma evolução positiva. E aqui uma comparação entre a evolução daquilo que foram as necessidades encaminhadas para o Ministério do Planejamento versus a LOA que foi aprovada. Dá para perceber que é realmente uma diferença razoável, mas não podemos deixar de reconhecer o seguinte: se você pegar o período de 2003 até 2007, nós tínhamos, em média, um atendimento versus a necessidade apontada de 35%.
quando parte de 2008, que é quando é aprovada a Estratégia Nacional de Defesa, e vai a 2014, esse valor passa para quase 50%. Evidentemente que está distante daquilo que foram as necessidades, como pode ser visto aí. Mas, de qualquer maneira, sinaliza uma evolução. Então, eu acho que realmente nós estamos num momento bastante importante. Acho que precisamos concluir o plano de articulação e defesa, que esse documento será o documento básico para trazer até o Congresso, trazer o Poder Executivo e criar as condições para viabilizar os recursos de defesa. Eu tenho a certeza de que quando esse documento estiver pronto, estiver com os dados consistentes, estiver com a definição não só de garantir a operacionalidade, mas muito mais do que garantir a operacionalidade, é garantir a operacionalidade plena. E, em último ponto, os projetos que aumentam a capacidade dissuasória dos comandos militares. Então, eu termino agradecendo aí a todos, e certamente os comandos vão detalhar mais os seus projetos e vão dar continuidade. Quero dizer que o trabalho feito pelo Ministério da Defesa em articulação com os comandos militares é da maior importância, é uma relação de muita confiança, de muita transparência e de muito trabalho. Eu, que estou no Ministério da Defesa há pelo menos 10 anos, aprendi muito com a área militar. E a gente tem construído um caminho que eu tenho certeza que nós vamos vencer essa dificuldade com a ajuda do Congresso Nacional.